primeiramente eu quero talvez continuar o que o pastor Zé começou ministrando, falando sobre o futuro das nossas vidas, né, diante do Senhor. Hoje eu estava aqui pela manhã e eu estava pedindo para o Senhor uma palavra, uma revelação, um download. E o pastor Zé ministrou e eu fui muito ministrado pela palavra dele sobre esperança, né, sobre futuro. E eu quero continuar falando sobre esperança nessa noite. Eu quero ler o primeiro versículo que foi lido aqui nessa manhã, que está lá em Jeremias 29, capítulo 11. Amém? Que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia, glória a Deus. E aí o pastor Zé trouxe algumas frases, a frase do Billy Graham, sabe? E o Billy Graham falou assim: eu li a última página da Bíblia, vai dar tudo certo, vai dar certo. E aí o Dan teve aqui esses dias, a gente estava almoçando, e aí nós lembramos que o Dan falou assim: eu te vejo no futuro e eu te vejo bem melhor. Amém? Você está comigo? E o pastor Zé também deixou uma frase, né? Ele falou: olha, nosso futuro é bem melhor daquilo que podemos imaginar. Se for essa sim que eu anotei, pastor, se não, depois você me corrija. Mas o nosso futuro é bem melhor do que nós podemos imaginar. Sabe, lembrando desse futuro, eu lembrei da esperança que nós temos em Cristo Jesus. A esperança que Cristo Jesus traz para nossas vidas. Que Ele é que é esse futuro, ou que Ele é que é essa esperança, ou que essa esperança que nos dá esse futuro bem melhor, de ler a última página da Bíblia e entender, vai dar tudo certo. Sabe, já deu tudo certo nele, amém? E eu me lembrei de uma história de uma viúva, que está lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Se você trouxe a sua Bíblia de papel, você pode aí abrir ela, ou se você trouxe seu iPad, seu iPhone, seu smartphone, você pode acessar também e botar lá nesse livro de Lucas capítulo 7, verso 11. Eu quero lembrar vocês que na próxima semana os nossos pastores já estão de volta. Amém? Glória a Deus, eu também estou com muita saudade. Já não aguento ouvir a minha voz. Você não vai dizer amém. Mas eles fazem muita falta nessa casa. Mas o propósito deles ali na Europa está terminando. E já eles estarão conosco, né? Próximo final de semana eles estarão ministrando aqui conosco. Lucas capítulo 7, verso 11 diz assim: logo depois Jesus foi à cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essa é a notícia sobre Jesus. Espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Fecha seus olhos, vamos orar a Jesus. Senhor Jesus, nós te damos graça, nós bendizemos o teu santo nome. E sabemos que o Senhor é poderoso para fazer tudo aquilo que for preciso em nossas vidas. E nessa noite nós te damos liberdade para o Senhor ministrar os nossos corações, para o Senhor mudar histórias hoje, Senhor, para que o Senhor possa salvar vidas nesse lugar. É isso que nós pedimos, Pai, que haja liberdade na tua casa. Amém e amém. Amém. Então eu quero falar sobre essa viúva, sobre a esperança que Jesus restaurou, ou que Jesus promoveu na vida dessa viúva. Que possa servir de exemplo, que possa nos levar para esse lugar também, como essa mulher viveu essa história.
Sabe, Naim é uma pequena vila, uma aldeia, e fala de aldeia da tranquilidade, né? É a aldeia da consolação. E a vila era tão pequena que só tinha uma entrada e uma saída. Era o mesmo lugar, né? Você ia na vila e dava a volta, de tão pequena que era. E Jesus estava passando por ali. Sabe, Jesus estava indo por aquele lugar. Mas a Bíblia fala que essa mulher estava indo enterrar o filho dela. Que essa mulher estava indo, sabe, sepultar o seu único filho. E como todos nós sabemos das histórias, que o homem é ou deve ser o provedor de uma família. Amém? Eu posso ouvir os homens dizer amém? Glória a Deus. Se você não sabia disso, pega isso para a sua vida. Você tem que ser o provedor. Você homem. E a Bíblia fala que essa mulher estava indo enterrar seu único filho. Que ela não tinha mais marido. Que o provedor, o pai, já tinha morrido. E o filho era a esperança de ser o provedor dessa casa. Que o filho era a esperança dela ter um futuro bem melhor. Sabe, que o filho era a esperança de ir tudo bem. Sabe, de entender que ia dar tudo certo. Porque esse filho, através desse filho, a esperança dela ter algo poderia acontecer. Mas não é isso que nós estamos lendo. Nós estamos lendo que essa mulher estava indo sepultar o seu filho. Ou ela estava indo sepultar a sua esperança. Ela estava indo sepultar o seu futuro. A Bíblia nos relata de 3 ressurreições. O filho dessa mulher, a filha de Jairo e o grande amigo de Jesus. Amém? Aleluia. Só a gente entender que Jesus estava ressuscitando alguém já é algo muito poderoso. Mas ele não estava ressuscitando apenas uma pessoa. Ele estava ressuscitando toda uma história, toda uma família. Amém. Então Jesus estava ali, passeando, saindo de um lugar, indo para outro. E essa mulher, ela já estava vivendo esse filme de novo na vida dela. Eu posso dizer assim para você. Porque ela já tinha enterrado o marido. A Bíblia não fala que ela estava indo enterrar seu único filho. Sabe, ela já tinha vivido esse filme. Ela já sabia o roteiro. Eu gosto de assistir os filmes várias vezes, repetir os filmes várias vezes. Minha esposa diz assim, tu vai assistir esse filme de novo? Eu falei, mas eu gosto do filme. E eu já sei como vai ser o final, eu já sei como vai ser as cenas, sabe? Essa mulher já sabia como seria o final desse filme, porque ela já tinha enterrado alguém. Ela já tinha, sabe, sepultado alguém. Ela já tinha ali finalizado algo. E ela sabia qual seria o final dela. O final dela era viver sem alguém que seria um provedor. Sabe, nesse tempo, uma mulher que não tinha um marido, que não tinha um filho homem, que não tinha alguém que poderia prover na vida dela, o final dela não era um final muito feliz. Não era um final muito bacana, eu posso dizer isso para você. Mas que bom que Jesus estava passando, amém? Que bom que Jesus estava caminhando, que bom que Jesus estava indo para esse lugar. E eu posso dizer para você que essa história nos ensina muitas coisas. E fala aqui de 2 multidões, porque fala que Jesus estava vindo, sabe, com os seus discípulos, e uma grande multidão o acompanhava. Mas também essa mulher estava saindo da sua cidade e uma multidão acompanhava o enterro, sabe, o cortejo ali. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, igreja, é: qual a multidão que nós estamos inseridos? Sabe qual o contexto que nós estamos? Nós estamos numa multidão que está caminhando triste, com dor, sabe, indo sepultar alguém, ou numa multidão que está vindo de um lugar de alegria, uma multidão que está vindo de um lugar onde teve, sabe, cura, onde teve libertação, onde teve milagre, porque Jesus, se nós formos ler na história anterior, ele tinha curado o servo do centurião. Sabe, ele tinha curado uma pessoa, então vinha uma multidão cantando, vinha uma multidão alegre, vinha uma multidão festejando. Mas ao mesmo tempo eles encontraram uma multidão chorando e cabisbaixo. Uma multidão que estava triste e com dor. Então Jesus nos ensina que com ele
A gente pode andar assim em dificuldades, a gente pode andar assim em dores, mas que com Ele, sabe, a gente encontra a solução. Porque essa mesma multidão estava andando com Jesus, gente. E Jesus curou alguém, sabe, Jesus manifestou a sua glória na vida de alguém. Essa multidão estava olhando Jesus ali com pessoas que sentiam dores, mas elas também olharam Jesus fazendo um milagre. Elas olharam Jesus restaurando a vida de alguém, a esperança de alguém, a esperança de alguém que estava no leito de morte, a esperança de alguém que não tinha mais solução, que não tinha mais saída, que não tinha um futuro. Jesus restaurou. Amém? Talvez você possa estar se perguntando igual essa mulher, mas e como é que vai ser o meu amanhã? Porque essa mulher ia sepultar o filho. E o amanhã dela, o que seria? Ou o que restaria? Né? Lá em Jó, capítulo 17, verso 15, ele fala assim: onde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Essa mulher podia estar igual ao Jó. Aonde está a minha esperança? Quem pode ver alguma esperança para mim? Quem pode ver algo para mim? Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus se preocupa contigo. Sabe qual é a boa notícia? É que Jesus se preocupa com cada um de nós. Sabe, essa é a boa notícia do Evangelho, que Ele não fez um dia para que a gente pudesse ficar como será o amanhã, mas Ele fez um dia para que nós pudéssemos viver esse dia hoje, pensando no que Ele pode fazer hoje, sabe, no dia chamado hoje. Amém? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Como será? Existe alguém que pode ver alguma esperança para mim? Mas eu quero dizer para você essa noite, Jesus é a nossa esperança. Sabe, Jesus é a tua esperança. Jesus é a minha esperança. Aleluia. E o primeiro ponto que eu quero destacar com você é: Ele está no caminho. Ou Ele está a caminho. Essa é a palavra de Deus. Verso 11 fala: logo depois Jesus foi uma cidade chamada Naim, e com ele e os seus discípulos e uma grande multidão. Sabe, não importa o que você está passando, não importa o que você está pensando do seu futuro, ou se você não tem mais esperança, ou se você está igual o Jó aqui, aonde está a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Não importa, mas Jesus, Ele está a caminho. Sabe, Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele não chega nem antes nem depois, mas Ele chega num tempo determinado, no tempo certo. Porque a própria palavra do Senhor fala que eles se encontraram na entrada da cidade. Sabe, nem dentro nem fora, mas na entrada da cidade. Existe algo determinado pelo Senhor nas nossas vidas. Então Ele sim está olhando você, mas Ele está a caminho. Ah, mas Jesus está demorando. Ele não está demorando. Não foi assim que a irmã de Lázaro lá falou: olha, poxa Jesus, por que tu não veio antes? Por que tu não chegou antes? Mas existe um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Então eu posso dizer para você, não importa o que você está passando, mas eu quero dizer para você e declarar na sua vida: Jesus está a caminho. Sabe, a esperança está chegando a você. Porque era costume, nessa época, o corpo ser cortejado a noite toda. E pela manhã eles saírem para sepultar o corpo. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite toda. Sabe, mas que a alegria, ela vem pelo amanhã. Que a alegria vem pelo amanhã. Pode ser uma noite toda de choro, sabe, pode ser muitos dias de choro, mas eu quero te dizer que essa alegria vai chegar, sabe, que a alegria do Senhor sobre a sua vida vai chegar, que a esperança de Deus sobre a sua vida vai chegar, que esse futuro vai chegar, porque eu agarro as palavras de Deus. Eu agarro as palavras que são declaradas, anunciadas sobre essa casa, sobre nossas vidas. Porque eu creio que Deus levanta homens de Deus de verdade. E a palavra que foi lançada é: eu te vejo no futuro. Talvez a gente não consiga nos enxergar no futuro, pela situação no qual nós vivemos hoje.
Sabe, mas nós não vivemos por circunstâncias, nós não vivemos por aquilo que nós estamos olhando momentaneamente, mas nós temos que ter os olhos da fé, saber que nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por fé. Sabe, declarando a nossa fé em todo tempo, em Cristo Jesus, que Ele pode mudar toda a circunstância. Sabe que aonde Jesus chega, tudo muda, gente. Aonde Jesus chega, sabe, tudo é transformado. Quando nós damos liberdade para Jesus entrar nas nossas vidas, entrar em nossos corações, tudo é mudado. Amém? Aleluia! Então Jesus olhou essa mulher. Sabe, Jesus demonstrou o amor que Ele tem pelas vidas. O amor que Ele tem por cada um de nós. Quando fala que Ele estava a caminho, fala que se aproximar à porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Verso 13, ao vê-lo, o Senhor se compadeceu dela e disse: o Senhor não está alheio à sua dor. O Senhor não está indiferente à sua dor. O Senhor não está indiferente àquilo que você está passando. Sabe, porque talvez você perdeu a esperança, mas o Senhor não perdeu a esperança na sua vida. Sabe, o Senhor não perdeu o que Ele tem de mais de valioso em você. Porque Ele continua te amando. Sabe, Ele continua apostando em você. Né? O pastor Zé lembrou o testemunho da minha esposa. Ela falou: olha, Jesus não está olhando para o que você está vivendo hoje, para o que você está vivendo agora, ou para o que você fez antes, mas Ele está olhando para você e quem você pode se tornar nele, aquilo que você pode ser nele, quem você pode ser em Cristo Jesus. Amém? Então o segundo ponto é: Ele observa o seu sofrimento. Sabe, Ele observa a sua dor, Ele observa a sua vida. Talvez a gente fique aqui: meu Deus, mas por que eu estou sofrendo tanto? Ou por que essas coisas estão acontecendo em mim? Ou por que? Mas Jesus fala para essa mulher assim: olha, não chore. E aí eu me lembro do pastor Cláudio Duarte, né, que ele disse que Jesus é engraçado. Só Jesus, né, por no enterro chegar e falar para a pessoa: não chore. Porque eu acredito que nenhum de nós tem coragem de chegar no velório, no enterro e dizer assim: oh, não chore. A pessoa cheia de dor, né, cheia de sofrimento, perdendo alguém, mas Jesus falou para ela: não chora. Eu não teria coragem, mas Jesus é Jesus. Amém? Jesus, Ele pode tudo, sabe, Ele pode fazer todas as coisas. Então o que Ele estava revelando para essa mulher? Ainda há esperança. Sabe, não chores, porque ainda há esperanças. Não chore, porque ainda há esperança. A sua esperança não está em alguém que está morto. A sua esperança não está em alguém que tem algo para te dar. A sua esperança não está numa posse, numa cor, mas a sua esperança está em mim. Sabe, Jesus queria declarar isso para essa mulher. Jesus queria que essa mulher pudesse entender isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim, ó: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Sabe, para que nós não possamos ficar limitados a algo momentâneo, a algo que é material ou palpável. Mas se nós formos essas pessoas, nós somos as mais infelizes desse mundo. É o que a palavra de Deus está dizendo. A nossa esperança não está em coisas, não está em pessoas, mas está em Cristo Jesus. Sabe, Ele é o nosso Salvador. Ele é o suficiente para nossas vidas. Mas Ele estava dizendo para essa mulher: olha, não chores. Ele está revelando para ela algo. Ele está revelando que ainda há esperança. Há esperança, há um caminho, há uma solução. Há esperança, há um caminho, uma solução. Ele é o Senhor do dom da vida. Amém? Sabe, e essa mulher não conseguia enxergar isso. E eu sei que na dor é difícil a gente enxergar quem pode nos socorrer, quem pode mudar a nossa história, quem pode nos trazer uma palavra. Por isso a palavra de Deus diz que Jesus estava a caminho dessa mulher, que Jesus estava indo de encontro a ela, porque o que Jesus ia fazer naquela cidade, meus irmãos, uma cidade tão pequena, uma cidade que parecia não ter nenhum atrativo, sabe, uma cidade que talvez não tinha um rio bacana para banhar, né? Não tinha lá as lagoas do Lençóis Maranhenses. Mas Jesus tinha um propósito para cumprir.
Não importa onde você está ali escondido, se Jesus tem um propósito para cumprir na sua vida, vai acontecer, sabe? Eu li, né, pastor Zé, a última página da Bíblia, e vai dar tudo certo. Sabe, vai dar tudo certo. Amém? Sabe, não chegou ao fim, porque o fim que nem termina é Jesus. A palavra de fim é dele, e de começo é dele também. Amém? E o terceiro ponto diz, aonde ele toca, a mão tudo para. Verso 14. Depois ele se aproximou e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Mas dá um glória a Deus de verdade. Assim, de crente, né? Sabe aonde Jesus toca? Aonde Jesus está? A palavra disse assim, olha, depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Meu irmão, quando a morte chega, ela não escolhe se tu é bonito, se tu é feio, se tu é pobre, se tu é rico, né? Se tu é azul, amarelo, não é. Chegou, vai. Amém? Ela não escolhe. Mas a última palavra é de Jesus. Porque Jesus venceu a morte na cruz. Sabe, então, aquela doença parou. A palavra é de Jesus. Aquele cortejo parou. Porque não era tempo de enterrar aquele filho. Não era hora de enterrar aquele filho. Sabe, o meu filho continuou usando droga. A palavra do Senhor é maior. É a última. Parou. Ah, mas eu ainda tenho dificuldade, o meu casamento. Parou. A palavra do Senhor, ela continua sendo a última. Ela continua sendo a que nós precisamos ouvir. A que nós precisamos declarar. Porque se Jesus venceu a morte ele venceu. É o que diz a palavra do Senhor lá na cruz. Então a morte não tem poder sobre mim, sobre a sua vida. Ainda que alguém diga está morto, mas Jesus diz a vida. Então parou. Sabe as notícias contrárias sobre a sua vida? Parou. Aonde Jesus toca, o que Jesus faz, as coisas ruins, as coisas que, sabe, nos afastam, as coisas que tiram da presença dele, tem que parar, devem parar, amém? Aleluia! Eu posso dizer para você que naquele lugar, já tinha muitas pessoas lá no cemitério esperando esse filho, que já tinham cavado a cova, né, que já tinham aberto o buraco, que estavam ali esperando para que o futuro fosse enterrado, sabe, para que a esperança fosse enterrada, para que algo daquela mulher se acabasse. Mas Jesus mudou toda uma história. Jesus mudou toda uma situação. E o que é mais interessante, que ele fala que Jesus tocou no caixão. Você deixa Jesus tocar na sua vida? Sabe, você deixa Jesus tocar em algo que é seu? Porque essa mulher poderia parar e dizer assim, por que está tocando nesse caixão? Por que está tocando naquilo que eu estou enterrando, que era o meu futuro, era a minha esperança? Por que está atrapalhando isso? Mas essa mulher deixou Jesus entrar na vida dela. Jesus tocar no futuro dela. Então você deixa Jesus tocar na sua vida, acessar áreas da sua vida, da sua família, do seu casamento, do seu trabalho, sabe, dos seus negócios. Deixar Jesus tocar no futuro. Ou talvez você, mas se Jesus entrar, talvez vai ter vergonha. Ah, mas se Jesus entrar, talvez ele vai ter que mudar, ele vai ter que transformar. Mas é nós deixarmos Jesus entrar e tocar na nossa vida. Porque quando fala aqui que Jesus, onde ele toca, a mão tudo para,
Aonde ele entra, aonde ele faz, tudo tem que ser transformado. Se ele está entrando na sua vida e algo não está de acordo com aquilo que ele quer, com a palavra dele diz, vai ser mudado. Eu posso te informar isso. Se talvez você não quer, mas você deixou Jesus entrar, glória a Deus, eu sinto te dizer que ele vai mudar, que ele vai transformar, sabe, que ele vai tirar as coisas do lugar e arrumar como precisa ser arrumado. Amém? Então deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar naquilo que você muitas vezes tem mais de valioso. Aquilo que você coloca como mais valor. Deixa Jesus tocar. Deixa Ele fazer. Quantas vezes você já tentou com a força do seu braço, amém? Deixa Ele fazer. Porque o pessoal estava ali com a força do braço indo sepultar um filho. E Jesus chegou, tocou e mudou toda a história. A última palavra é dele. A última palavra é dele. Ele fala para esse jovem. Jovem, eu digo, levante-se. Esse é o quarto ponto. Levante-se. A última palavra é do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Que ele tem autoridade sobre todas as coisas, que ele tem autoridade sobre tudo para ressuscitar o morto, sabe, para devolver a esperança, para devolver um futuro, sabe, para que nós pudéssemos passar por isso e superar até novos desafios. Ele está dizendo, olha, levante-se, ele está dizendo, eu tenho autoridade sobre tudo. Então, levante-se, sai do seu lugar, toma uma atitude. A morte não venceu. A esperança não acabou. O futuro não terminou. Quando o Senhor está dizendo isso para esse jovem, diga aí, levante-se. Levante-se. Sai desse lugar. Eu sempre gosto de falar sobre nossas vidas, sobre nossas casas, né, sobre nosso casamento. E às vezes a gente fica assim pensando, mas meu casamento não dá certo. A última palavra é do Senhor, meus irmãos. Mas meu filho, a última palavra é do Senhor. Mas meu negócio não vai, a última palavra é do Senhor. Mas a última palavra é do Senhor, não tem o mais, a última palavra é do Senhor. Nós precisamos crer nisso, a última palavra é dele, ponto. Porque a palavra que tinha sobre a vida dessa mulher, nós falamos domingo aqui sobre a filha de Jairo, a palavra que tinha sobre a vida dela também é que ela estava morta numa cama. A palavra que tinha sobre a vida desse jovem era que ele estava morto. Estava lá no caixão, de fato estava morto, precisava ser enterrado. Mas a última palavra é do Senhor. É isso que eu quero declarar sobre você. A medicina pode dizer, mas o câncer, mas a doença, mas a última palavra é de Deus. Ainda assim que no leito da morte, isso possa acontecer, mas eu quero te dizer que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. Há quase 8 meses atrás, o Senhor recolheu meu pai. E ele tinha uma doença chamada câncer. E eu pude estar com ele nos últimos suspiros dele no hospital. E eu ficava perguntando para o Senhor, Senhor, a morte não vai vencer. Sabe, a morte não pode vencer. Era essa a minha oração. A gente já estava mais ou menos, ele tinha essa enfermidade que a gente descobriu há uns 5 ou mais anos, eu não lembro direito, 6 anos, e indas e vindas ao hospital, e eu lembro que a última, ele já estava quase 40 dias no hospital. E eu falei, Senhor, se é da tua vontade, faça a tua vontade, mas a morte não pode vencer, porque a morte o Senhor venceu. E eu lembro que nesses últimos suspiros, eu segurando na mão dele, e eu disse assim, papai, Jesus está aqui. E ele disse assim, eu sei, meu filho, eu estou vendo. E eu tive a certeza que a morte não venceu. Sabe, que Jesus o recolheu. E na mesma hora veio aquela canção. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. E eu pude cantar essa canção com ele.
lá na hora, nós dois dentro do quarto, e cantar e declarar isso. E quando eu escutei ele falando, eu sei, eu estou vendo Jesus. Eu falei, eu sei que a morte não venceu. A última palavra é do Senhor, meus irmãos. Sabe, a última palavra vem de Deus. A última palavra é Ele que determina. Talvez você vai ver sim alguém no leito da morte, ou você vai ter, talvez até estar enterrando alguém, mas eu quero te dizer que a morte não tem poder sobre a sua vida. Sabe que a morte não tem poder sobre a esperança, sobre o seu futuro, porque nós podemos ter um futuro bem melhor em Cristo Jesus. Amém? Então a morte não vence. A morte não venceu. E eu pude sentir tanta paz, porque eu sabia que o Senhor, que eu não tinha perdido, mas que o Senhor tinha recolhido. Amém? E aquela palavra que diz que a paz excede todo conhecimento, que a paz excede tudo em nossas vidas, eu posso dizer que eu experimentei essa paz. Porque eu segurei na mão e literalmente eu vi os últimos suspiros. Porque quando os médicos chegaram ali para reanimar ele já estava morto, fisicamente. E eu disse para o médico, eu falei, tá bom, não precisa mais. Ele já foi. Porque eu tive a certeza. E eu quero dizer para você que a morte, ela não tem poder sobre a sua vida. Sabe, ela não tem poder sobre seus negócios, ela não tem poder sobre o seu casamento, ela não tem poder sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sabe, sobre a sua finança. Toda a palavra de morte declarada sobre a sua vida, ela não tem poder, porque a palavra que tem poder é a palavra de Jesus. Essa é a única palavra. Amém. Jesus falou para esse jovem, levante-se. Ergue a cabeça. Sabe, Jesus está falando para alguém aqui hoje, talvez você desistiu dos seus sonhos, talvez você está indo enterrar os seus sonhos, o seu futuro, mas está dizendo assim, olha, levante-se, ergue a sua cabeça, existe um futuro, existe algo bem melhor para você. A última página da Bíblia foi lida e vai dar tudo certo, sabe? Existe algo que é poderoso. É isso que ele está dizendo, levante-se. Então tem esperança por um lugar melhor, por uma cidade melhor. Nós apresentamos aqui várias crianças e existe uma esperança, sabe, não acabou, o mundo não acabou. Existe uma esperança para nossas vidas. Aleluia. E o quinto e último ponto. Ei, Jesus. Sim. Fala, Ele é o único que pode nos restituir. Verso 15 diz assim, o jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. O jovem sentou-se e começou a conversar e o entregou à sua mãe. Amém? Jesus o entregou de volta à sua mãe. Jesus estava dizendo assim, olha, está aqui o teu futuro. Está aqui a tua esperança. Sabe, eu te restituo. O seu futuro que era de maldição, o seu futuro de era de viver uma vida sozinha, o seu futuro de era de ser uma mulher que não era mais reconhecida, o seu futuro de ser uma mulher que não tinha uma provisão, o seu futuro está sendo restituído. Sabe, a sua vida está sendo restituída, a sua esperança está sendo restituída. Quando nós assim nos manifestamos a nossa vida e entregamos verdadeiramente ao Senhor, entregamos ela para que o Senhor possa fazer conforme Ele quer, para que Ele possa tocar, para que Ele possa mudar. E Ele restitui aquilo que precisa ser restituído em nós, em nossas vidas. Amém? Sabe, porque a única coisa que nós devemos sepultar é tudo aquilo que nos afasta de Jesus. Sabe, isso é o que nós devemos levar para o cemitério e deixar lá bem enterrado. Aquilo que te distancia do Senhor, sabe, aquilo que desagrada ao Senhor. Isso é o que nós devemos sepultar. Isso é o que nós devemos tirar das nossas vidas. O que nós devemos ter é o caráter de Jesus em nós, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Talvez você vai ouvir alguém dizer, mas
Ele era assim, mas a palavra de Deus diz que ele não é mais. Que ele era um drogado, ele não é mais drogado. Ah, mas ele era um prostituto, mas ele não é mais prostituto. Ah, mas ele era um pecador, mas ele não é mais. Sabe por que Jesus o encontrou e mudou a sua história? Sabe por que Jesus mudou a sua vida? Porque Jesus restituiu. Ele era, não era mais. Era um morto, agora vive. Era um drogado, agora não usa mais droga. Ah, era alguém que mentia, não mente mais. Ah, era alguém que prostituía, agora não prostitui mais. Porque quando Jesus entra, tudo muda. Quando Jesus entra, tudo transforma. Quando Jesus, sabe, está ali, a atmosfera toda é transformada. Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Sabe, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o que nós precisamos. Ele é o que nós necessitamos. Ele é o nosso futuro. Ele é a nossa esperança. Ele é. Eu não sei, sabe, o que você está passando. Mas como eu disse na semana passada, não é sobre o que você está passando, mas é para quem você está olhando. É quem você está desejando para que a sua situação mude. A sua vida mude. E aí a pergunta que eu fiz lá no começo: qual a multidão? Qual a multidão você está seguindo? A multidão que está saindo, que está indo triste, enterrar as dores, os sofrimentos, a esperança, o futuro, ou a multidão que sabe que tem dor, que tem sofrimento, mas que existe um futuro, que existe uma esperança, e que esse futuro, essa esperança traz alegria, traz paz. Qual é essa multidão? Qual é esse lugar? Sabe, aquela viúva, ela estava saindo da sua cidade com a cabeça baixa. Ela estava saindo ali triste, mas ela voltou totalmente diferente. Mas ela voltou com um sorriso. Ela não voltou mais com a cabeça cabisbaixa. Ela voltou olhando, sabe, para as pessoas. Ela olhou voltando, sabe, para que as pessoas pudessem enxergar que Jesus fez algo na vida dela, através da vida dela. Amém? Então, quando Jesus entra nas nossas vidas dessa forma, Jesus entra, muda, transforma, e nós passamos a ter uma vontade, um destino, sabe, de fazer algo, de viver, porque a alegria do Senhor vai invadindo o nosso coração. Porque essa esperança, esse futuro é restaurado em nós. Amém? E eu quero finalizar lendo aqui o último versículo, que está lá em Romanos, capítulo 15, verso 13. Que diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então eu gostaria que você ficasse de pé, que eu quero orar com você.